Dívida de cartão de crédito pode penhorar bens? Essa é a dúvida que você tem? Então nós vamos te explicar nesse vídeo se pode penhorar, sim, não, que tipo de bens podem ser penhorados por dívida de cartão, tá bom? Fique até o final que a gente vai explicar direitinho todas essas situações. Se você não me conhece ainda, eu sou Jaime Cristóforo, sou empreendedor e a gente tem esse canal onde a gente compartilha semanalmente dicas e informações referentes a questões financeiras, de finanças, tá? A questão de família, espiritualidade também. Então, compartilha aí os nossos vídeos, se você tem gostado, dá um joinha, se inscreva no canal, é importante para que a gente possa atingir mais pessoas, você se inscrevendo, curtindo, tá? E fazendo seu comentário também aí, tá? Concorda ou não concorda? Isso é importante para a gente atingir mais pessoas e felizmente a gente vem compartilhando experiências e vivências no dia a dia, tá bom? Mas vamos ao assunto e vamos ao que interessa nesse sentido agora, tá bom? Vamos lá então. Dívida de cartão pode penhorar bens? Que tipo de bens? Carro, imóvel, dinheiro, tá? Primeiro eu vou dizer para você o seguinte, tá? Eu não sou especialista nessa área, não sou advogado, né? Então aqui o que a gente vai passar é uma pincelada para te dar um alerta, tá? Toda situação que você tiver e quer ter uma certeza, você vai procurar um advogado, vai procurar um escritório jurídico, que aí sim, né, ele vai avaliar o teu caso e vai te dar um parecer mais completo referente à situação. O que nós falamos é o que a lei diz, né, e pelo que a gente vem vivenciando e vem passando, a gente vai passar para você, mas não é regra, tá bom? Então sempre que você tiver alguma situação mais concreta, uma situação mais duvidosa, que você quer tomar uma decisão, procure um especialista, que normalmente um advogado, um escritório jurídico vai poder te ajudar. Ah, mas não tenho dinheiro. Vai de repente num fórum, tem nos pequenas causas, eles vão te dar essa orientação. Então vamos lá. Dívida de cartão de crédito pode penhorar bens? Sim, pode penhorar bens, tá? É possível penhorar bens com dívida de cartão de crédito, tá? Agora, quais os tipos de bens? Nós vamos falar aqui para frente também, que tipos de bens que podem ser penhorados. Nem todos os tipos de bens é possível de penhora por dívida de cartão de crédito, tá? Eu tenho um vídeo onde eu falo sobre possíveis penhoras, né? Que tipos de bens podem ser penhorados em caso de dívidas. Eu vou deixar o link na descrição onde você também pode acessar aquele vídeo, ele é mais completo um pouco. Mas enfim, dívida de cartão de crédito também permite que você tenha penhora de bens. Mas o que pode levar, o que é uma situação decisiva se vai ocorrer isso ou não? Por exemplo, a lei não fala em valor, tá? A lei não fala, né, nem as operadoras de cartão de crédito vão falar que valor de dívida pode ser penhorado. Mas todo credor, ele vai levar em consideração o tamanho da tua dívida. Se é viável ou não, eles levarem para uma execução judicial para levar a busca de bens e penhora de bens. Então você tem uma dívida de 2.000, 1.500, 2.000, 3.000 lá com a operadora de cartão de crédito, certamente eles não vão ajuizar isso. Porque se torna inviável para ele. O custo dessa operação se torna muito mais caro do que todo o processo. Uma outra situação, dependendo do valor da dívida também, mas uma outra situação, eles avaliam o teu cadastro, o que você tem. Você é uma pessoa que possui bens, não possui bens, ou possui poucos bens, é viável, não é viável? É feita uma avaliação antes, né? Uma pesquisa, eles fazem uma pesquisa antes para entender se isso é viável ou não, ajuizar uma cobrança de cartão de crédito para saber se é interessante ou não, porque de repente para eles custa mais caro fazer o ajuizamento e a cobrança judicial do que o bem e o formato como você vai se propor a pagar. Então, em muitos casos, né, pequenos valores, dependendo da condição que você está, eles não vão ajuizar. Então, vai depender muito disso. Por isso que eu digo que é importante você, dependendo da tua dívida, você consultar um advogado aí da tua região, da tua cidade, para você ver, para ele te dar um parecer se havia o que pode acontecer no teu caso, tá? Mas antes também que a ação seja tomada de ajuizamento, tá? Eles vão só fazer isso depois de todas as tentativas de acerto com você. Primeiro o banco faz isso, né?
faz essa tentativa de acerto, de cobrança, tá? E vai em prazo de 5, 6 meses, né? E como se não há acerto, eles repassam essa dívida para uma empresa terceirizada que continua fazendo essa cobrança, né? E não havendo sucesso nesse processo de cobrança dessa empresa terceirizada, aí sim há a possibilidade de ser encaminhado para uma execução judicial de cobrança, tá? Então tem todo esse processo que vai correr até assim se concretizar a efetivação das tentativas de cobrança, não dando certo, aí vai. Mas, claro, como falei, lembre-se que vai depender do valor da dívida, vai depender deles terem já feito uma avaliação se vale a pena ou não executar essa dívida. Inclusive, tem um vídeo onde eu falo que nessa possibilidade aqui, dependendo do tipo de dívida que você tem no cartão de crédito, né, vale a pena você não pagar num primeiro momento e aguardar para renegociar depois de 1 ano ou 2 anos por aí com eles, onde você consegue uma boa redução dos juros e multas e você consegue de repente uns 70%, 80% ou 90% de desconto. Eu vou deixar o link na descrição também como fazer isso, tá bom? O que acontece? Então, não havendo sucesso, a operadora vai enviar para a cobrança judicial. Então, o que é ser? Ajuiza uma ação de cobrança, tá? E para isso acontecer também, antes de penhorar o bem, existe tudo um processo, a gente chama de rito processual, que não foi para execução, você já vai ter o bem penhorado. Não, existe um rito processual. Quais que seriam os passos para isso? Tá? Então o credor vai requisitar essa cobrança, essa execução judicial de cobrança. O devedor, no caso, eu, somos intimados a prestar conta lá, ir até o juiz, né, você é intimado, né? Aí você vai defender e vai propor a tua situação de acerto, né? Tu vai defender, você vai propor a tua forma de acerto que você se propõe, se for o caso, né? Aí, se você não comparecer, quando você for intimado, você não comparecer, você vai ser intimado ao pagamento, o oficial de justiça vai te intimar. Normalmente, quando você é intimado a fazer o pagamento, eles vão te dar um prazo, se não me engano, são de 3 dias úteis para você efetuar o pagamento, né? Então, você não fez o pagamento, aí sim, vai correr, né? O juiz vai pedir para que seja feita a busca e penhora de bens. E aí também existe toda uma pesquisa que o oficial de justiça faz, os advogados que estão defendendo o credor vão fazer e vão apresentar para o juiz os possíveis bens que podem ser penhorados. Vamos lá ver quais são os possíveis bens que podem ser penhoráveis. Então, no caso, nós estamos falando aqui de dívida de cartão de crédito, tá? Ou seja, o artigo 835 do Código de Processo Civil, ele diz alguns bens, cita alguns bens e normalmente a busca é feita nessa sequência mais ou menos, tá? Então a busca por bens é feita nessa sequência, ela segue essa ordem. Primeiro, o que ele vai buscar, tá? Para penhorar? Dinheiro. Seja dinheiro em espécie, seja dinheiro que você tem em conta corrente ou conta poupança ou aplicações. Então a primeira coisa que eles vão buscar é esse tipo. Por isso que existem bloqueios de dinheiro em conta corrente. Então se você tem, é a primeira coisa que vai ser buscada, porque é a melhor forma de você receber, é uma forma mais rápida, né? Então é um recurso palpável e rápido de você ter. Então um dinheiro, seja ela do formato que você tem em banco, ela é feita essa busca. Depois, títulos da dívida pública. Por exemplo, a maioria das pessoas que já estão com dívida no cartão, alguma coisa assim, dificilmente vão ter isso, mas é um tipo de bem que é buscado. Outro, títulos de valores imobiliários, isso normalmente na bolsa e coisas assim, são feitos esse tipo de aplicação, você tem esses títulos lá, então é buscado esse tipo de bens também que podem ser penhorados. E o quarto, primeiro, segundo, terceiro, quarto, veículos terrestres. Então, tudo que é veículo terrestre, seja trator, caminhão, carro, moto, né, que está no seu nome, ele é feita essa busca e para apreensão e possível penhora, entendeu? Bens imóveis, aqui entra casa, apartamento, terreno, chácara, tudo que for imóvel que esteja no seu nome, é possível fazer esse tipo de busca para penhorar, né? Bens móveis, aqui entra
questões, por exemplo, móveis seriam móveis tu tem um estabelecimento comercial, ou você fechou uma empresa, você pode ser lá dentro da tua casa também alguma mobília de valor, alguma coisa assim, pode ser penhorado nesse sentido, tá? Bens solventes, aqui entra animais, tá? Aqui pode ser que você tenha algum tipo de animal, alguma espécie, entra pets, entra inclusive aqui, por exemplo, tu tem uma criação de gado, o gado pode ser apreendido, suínos, aves, né, espécies silvestres que você tem aí, pode ser apreendido que tem algum valor comercial, pode ser apreendido para leilão, mas é muito difícil. Aqui entraria mais as questões de animais, por exemplo, quem trabalha com criação, gado, suínos, né, essas coisas assim que podem ser feita a apreensão. Navios, aeronaves, isso já é valores, são bem maiores, né? Ações de cotas de sociedade, se você é dono de uma empresa, se você tem cotas numa empresa, pode ser apreendidas também. Um percentual da empresa, do faturamento da empresa, se você tem empresa e você tem faturamento nessa empresa, também pode ser bloqueado um percentual desse valor, né? Pedras preciosas e metais também podem ser penhorados. Mas, normalmente, quais são os principais, né, aqui para o nosso dia a dia? É o dinheiro em conta corrente, né? Veículos, né? E bens imóveis é o que é mais corriqueiro, que é mais tradicional, que pode acontecer a busca e a penhora desses bens, né? Que posteriormente, sendo apreendido, o juiz vai determinar que se vá a leilão, né, os bens, né, para que esse recurso seja revertido em pagamento do teu débito com a operadora de cartão, né. Por isso que o dinheiro ele é mais prático, porque é algo mais rápido. Penhora, bloqueia, o juiz determina o resgate e ele vai para abatimento das dívidas. No entanto, tem alguns bens que, mesmo mencionados aqui, eles não são possíveis de penhora. Não são possíveis de penhora. Por que eles não são possíveis de penhora? Vamos lá. Por exemplo, que tipo de bens que não são possíveis de penhora? Você tem um salário, né? A tua renda, você é assalariado, você recebe uma aposentadoria, você recebe uma pensão, né? Então eles não podem ser penhorados ou bloqueados na sua totalidade, mas podem ser parcialmente bloqueados. Quanto? Em média, 30% do valor que você recebe. Aqui também entra uma situação que o juiz vai avaliar a tua condição, como vai estar a tua condição para ele determinar se pode bloquear isso ou não, tá bom? Então, mas é a totalidade da tua renda, né? Ele jamais vai fazer isso, tá? Então pode bloquear nada, pode não bloquear nada, mas como pode bloquear aí em torno de 30% da tua renda, né, que você tem como salário, aposentadoria, pensão, pode acontecer. Por exemplo, imóvel que a tua família reside, também o juiz não vai determinar o bloqueio deste bem, a não ser, né, numa hipótese, vamos supor, ele entende que você tem um imóvel lá que é excedente, que tu não precisaria tudo aquilo para morar numa condição condizente. Pode acontecer, não é uma regra, mas vamos supor, tua dívida ali é de 20 mil reais, 30 mil reais. Tu mora já num imóvel de R$1 milhão e o juiz entende para que tu poderia morar num imóvel de 500 mil, né? Vai depender da região que você mora. Ele vai, eu peguei extremos, tá? Só para ilustrar para você. Ele pode ser que faça essa busca, mesmo sendo o único imóvel da família. Mas, por regra, normalmente se é um imóvel que você reside, não é feita essa penhora. Aplicações e poupanças até 40 salários mínimos. Então, se você tiver dinheiro aplicado em poupança até 40 salários mínimos, também ele não é feita essa apreensão, esse bloqueio, tá bom? Veículos que geram renda. Então, por exemplo, você tem um caminhão que faz frete.
é o teu meio de subsistência. Você tem um carro que é para uso de aplicativo, táxi, né? Você trabalha de mototáxi. Então, esses bens, pode até o juiz fazer a busca dele a penhora, num primeiro momento. Mas você vai entrar com uma liminar alegando, ó, esse bem é o único de família, não tem outro bem, esse é o meu bem que eu trabalho, que gera renda para sustentar a minha família, né? Então não vai acontecer o bloqueio desses bens aí. Ele pode até acontecer no primeiro momento, mas depois, através de uma liminar, você pode tirar esse bloqueio sobre esses bens aí. Tá bom? Isso é só um apanhado que eu falei lá no início. O ideal é que você busque um escritório jurídico, um advogado, para que ele te dê uma orientação mais completa de acordo com a tua situação, né? Eu estou falando aqui de uma forma geral, né? Mas é importante você entender cada caso é um caso e você fazer o processo correto, dependendo da tua situação. Tá bom? Olha só, eu quero ler para vocês aqui 2 versículos, onde ele fala na questão de dívidas, né? A Bíblia fala muito sobre isso e nós temos vários ensinamentos bíblicos em relação ao cuidado com as dívidas. E por isso que a gente tem que também cuidar para não chegar a esse ponto, né, do cartão de crédito. Lá em Romanos, capítulo 13, versículo 7, ele diz o seguinte: deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Então, a gente tem que honrar com os nossos compromissos, né? Infelizmente, pode chegar a esse ponto, né? Agora, a gente tem que ter cuidado. É um deslize que aconteceu, né? É alguma situação que a gente não tinha planejado com isso. Então, tudo bem, né? Vamos resolver, né? Agora, se você está usando de má fé para isso, então nós temos que ter o cuidado de que a gente está falhando conosco e com o ser superior também, né? Em Salmos 37, 21, diz o seguinte: os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Então, nós como justos que a gente quer ser, né, a gente também, mesmo que entrar numa situação assim, a gente tem que procurar a ser honesto e cumprir com as obrigações. Isso pode demorar. Eu mesmo tenho passado por isso e a gente está cumprindo com as obrigações, e é por isso que eu compartilho com vocês, porque a gente tem vivenciado isso. E a gente vem procurando honrar com todo mundo, que quando a gente falha, a gente comete um erro e chega na questão da inadimplência. Então a gente tem que aprender com isso e tem que consertar para não vir cometer novos erros. Tá bom? Então, se você não é inscrito no canal ainda, se você gostou desse vídeo, compartilha, dê um joinha aí, faça o seu comentário, coloca o teu depoimento que você tem feito, tá? Isso tem ajudado muitas pessoas que assistem ao canal, então que nós possamos contribuir com a vida de outras pessoas também, tá bom? Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.